Bem, pessoal entrando aí. Pessoal, vou dar um mute em vocês todos aí, só para fim de organização mesmo, para não ficar bagunçado. E a estratégia vai ser mostrar uma apresentação para vocês, mostrar alguma coisinha da prática aqui, que é interessante. E depois a gente vai mostrar um pouco da documentação, explicar um pouquinho. E no final, as perguntas, quem tiver. É para isso que a gente está fazendo o webinar, para quem tiver aí para responder. Perfeito? Tem o chatzinho aqui, quem quiser ir mandando comentários também, fica à vontade. O pessoal está entrando, vou bater um papinho com vocês aqui enquanto o pessoal entra. Domingão aí, obrigado por participar, pessoal, valeu. Isso aí. Aproveitar esse dominguinho de quarentena ainda, não sei, tem algumas cidades aqui nos Estados Unidos que estão abrindo já, algumas continuam fechadas. Eu saí lá da cidade um pouquinho, vim aqui para cima na casa de um super amigão aqui, que já as coisas aqui já estão abertas, então as crianças podem ficar na rua. Certo? O pessoal está entrando aí. 10 participantes ao vivo. Tínhamos uns 30 registrados aí, que era o limite nosso. Acho que o pessoal deve entrar nos próximos minutos. Então vamos lá. Vou dar share screen aqui, vou na apresentação. Vamos começar a falar um pouquinho sobre essa oportunidade, certo? Estou com a equipe aqui no WhatsApp, se alguém tiver precisando de ajuda, e quem tiver o WhatsApp do escritório pode mandar, se não, manda no chat também, a gente tenta ajudar aí, se alguém tiver algum problema. Perfeito, pessoal? Então é o seguinte, vamos começar aqui pelo início, e essa é a nossa headline, certo? Eu acho que todos estão ouvindo bem aí. É isso? Beleza. Então vamos começar aqui. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é como investir em leilões de imóveis nos Estados Unidos sem que você tenha experiência, tá? Sem que você precise morar aqui ou por acaso vir para cá, até porque hoje a gente está com um impedimento, né, de vir aqui para os Estados Unidos, infelizmente, espero que isso caia logo, e que você pode começar também com um valor pequeno, que a gente considera pequeno para título de investimento de imóveis, certo? A gente está falando de imóveis aqui, e eu queria explicar para vocês o porquê eu fui atrás disso daqui, porque eu fui desenvolver, tá? Aqui na Flórida, eu moro em Miami, para quem não me conhece, mas aqui na Flórida e Miami é muito fomentado esse mercado imobiliário, tá? Então sempre que eu desde 2016 que eu estou aqui, o pessoal sempre fala, pô, Heitor, você tem que fazer coisa com imóveis, tal. Eu sou de uma área de empresas de fusões e aquisições, mas nesse momento hoje, coronavírus, tal, todo mundo até o mês passado, todo mundo estava segurando muito, né, para tomar alguma decisão, fazer algum tipo de investimento. E eu estudando aqui, né, com o pessoal que me ajuda com o meu time, conversando bastante, a gente achou que valia a pena a gente trazer uma oportunidade que tinha uma garantia imobiliária do seu investimento e que você também pudesse começar aqui a traçar um caminho aqui para os Estados Unidos. Então, por isso que a gente está trazendo isso aqui, é isso que a gente vai trazer agora. Deixa eu multar alguns participantes aqui, pessoal, só um minutinho. Vamos lá. O Danilo é o meu time aqui que está no suporte. Danilo, não sei se você consegue me ajudar a multar aqui as pessoas que entram. Estava no mute automático. Vamos tentar aqui, vamos ver aqui. Tá, beleza. É isso aí, vamos voltar. Então, isso aí, estão vendo minha tela, né? Beleza. Então é isso, pessoal. Para quem não me conhece, eu vou falar um pouco do meu histórico aqui, por onde eu passei e onde eu cheguei. Eu me formei em Direito pela Faculdade de Direito lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, onde eu nasci, né? Isso foi em 2005. Então eu cursei aí uma área bem profissional, né? Fiz pós-graduação pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que era um Master in Business Administration, em Direito Empresarial, em 2009. Sempre tentei focar na parte empresarial, na parte corporativa, porque
era o meu caminho que eu gostava, eu gosto muito de negócio, então eu acabei seguindo essa área desde lá. E acabei me especializando muito em gestão de negócios e em fusões e aquisições. Então também fiz um MBM, que é o Master in Business Management, pela MBM Business School 2011. Eu estruturei e expandi o nosso escritório familiar de advogados, que é o PM Law. E também em 2008 eu criei uma segunda empresa, que seria a PMBiz, que é a empresa que eu trouxe aqui para Miami em 2016, que é uma consultoria de fusões e aquisições de empresa, tá? E a gente fez também gestão muito de negócios aqui, de pessoas que queriam vir para cá e expandir para cá. Essa empresa, inclusive, a PMBiz, foi uma empresa que ano passado eu fiz um spin-off dela, que a gente tirou um dos serviços dela e montou outra estrutura, que é a empresa chamada PMZ Capital, né, PMZ Capital aqui nos Estados Unidos. Essa empresa é focada em estruturação de negócio, levantamento de recursos, de fundraising, né, raise capital, que a gente chama nos Estados Unidos aqui, de levantar capital para fins, né, como esse fim que eu estou falando aqui agora. Então, por isso que eu estou tentando explicar um pouco mais dela. Tem uns highlights aqui, a gente ajudou mais de 300 pessoas a começar o projeto de empreendedorismo nos Estados Unidos, seja abrindo empresa, dando algum tipo de consultoria aqui, fazendo trabalhos de business plan, etc. Eu também criei um movimento que a gente chama aqui, que é o USA Hacks, que é justamente o foco dele é para reduzir a curva de aprendizado de quem tem esse interesse de vir para cá e empreender ou investir nos Estados Unidos. Então, é um treinamento virtual, né? A gente chegou até a vender ele, hoje a gente utiliza muito para trazer informação para os investidores, então, ou para os empreendedores que vêm para cá. Então, quem é nosso cliente, a gente dá acesso a uma plataforma digital, são 5 módulos, tem muito conteúdo lá. Eu acho que é bem legal para reduzir a sua curva de aprendizado quando você chega aqui nos Estados Unidos, tá? Então, esse é um pouquinho do meu histórico, bem simples. Nós temos hoje 3 escritórios operacionais. Então, tem escritório lá em São Bernardo, que é no ABC Paulista. Então, quem é da região, fica à vontade para passar lá, tomar um café lá e conhecer a equipe. Tem um escritório na Vila Olímpia, que é o principal da hoje, que é onde fica lotada a maior parte da nossa equipe, na Finêncio Ramos. E tem escritório que eu toco aqui em Miami, né, na Brickell, que quem mora aqui ou está por aqui ou for visitar aqui no futuro próximo aí, também fica aberto o convite para visitar, tá? Então, agora vamos falar da oportunidade, né? Então, como eu falei para vocês, essa é a primeira oportunidade de real estate, né? A primeira oportunidade que a gente traz aí com relação a imóveis. Estou recebendo umas mensagens aqui. Pessoal, vocês estão tudo muito bem, eu acho, ouvindo aqui e vendo a minha apresentação, né? Acredito que sim. Sim, beleza. Fernandão, obrigado. É isso aí. Então, deixa eu voltar aqui, screen share. Screen apresentação, beleza. E o que é essa oportunidade de real estate? Tá? Essa oportunidade é um fundo de investimento, né, que a gente chama aqui de Club Deal, tá? Que é clube de investidores. E especialmente para quê? Para atuar em leilões de imóveis nos Estados Unidos, que visa arrematar os imóveis e a estratégia é vender rápido, tá? Só para vocês entenderem, os imóveis aqui nos Estados Unidos, eles fazem parte de uma lista pública, que eles chamam aqui de listing. Então, quando você põe um seu imóvel para vender ou para alugar, ele vai para essa lista. Então, todos os corretores vão ter acesso a esse imóvel para comprar, para alugar. E aí, normalmente, você tem o agente, que é o corretor, que listou o imóvel. Então, se eu ter um imóvel para vender, eu contrato o corretor, ele coloca o meu imóvel no mercado. E o agente que tem o cliente para alugar ou para comprar. Então, os corretores normalmente dividem a comissão deles, mas essa é como funciona. Então, aqui, para quem não conhece, não é muito familiarizado com o mercado dos Estados Unidos, é uma coisa bem transparente, né? Nessa listagem, que é o MLS que eles chamam, tem como, quando o imóvel foi comprado, por que valor, se ele foi alugado, se não foi, se o cara listou hoje por um valor de 1 milhão, amanhã ele reduziu para 800, para 500. Então, tem todo esse histórico. Então, é um mercado assim, bem profissional e competitivo, porque você não consegue mesmo tentar vender um imóvel um valor muito mais alto quando você tem essa lista pública, né? Assim, porque se você tem um preço ali, seu imóvel foi comprado ou vendido por um valor X ou Y, como que você vai falar assim, não, o imóvel vale mais que o seu? Se ele vale mais, é porque ele tem uma benfeitoria a mais, tá? Mas, obviamente, que isso também é uma curva que o mercado vai acompanhar, o mercado está mais aquecido, né? Tem mais procura do que oferta, então os preços vão subir. E, hoje em dia, a gente está no meio do coronavírus, então, teoricamente, existiria uma maior
oferta para menos demanda, né? Mas é uma coisa bem específica que eu queria mostrar para vocês. Então, é um fundo de investimento e ele é pautado em 3 pontos muito importantes, tá? O que eu chamo desses pontos muito importantes? Os pontos que vão basear. Vou parar menos um minutinho. Vocês estão vendo a apresentação aí, não? Estou passando os slides aqui, eu acho que... Deixa eu ver se tem algum... Danilo, dá uma força aqui. Agora sim. Agora sim? Beleza, então... Show. Legal. Então, voltando aí, eu passei um pouco do histórico para quem não viu, falei dos 3 escritórios, então tem os 3 endereços aí. Depois, se vocês quiserem os slides, é só mandar um WhatsApp para a equipe lá e eles vão disponibilizar em PDF para vocês. A gente falou do fundo de real estate, recapitulada fácil, então é o fundo de investimento que a gente chama de Club Deal, tá? O que é Club Deal? Isso aqui é uma oferta privada, né? A gente está nos Estados Unidos e aqui a legislação, as regulamentações são muito fortes. Eu sou um cara do direito que estudei muito esse mercado aqui, então a gente quer sempre estar dentro da lei. Então essa é uma oferta privada de investimento, é um clube de investidores praticamente, tá? Depois eu falo um pouco mais da regulamentação quando eu mostrar a documentação para vocês, tá? Então o objetivo é comprar imóveis em leilões e vender eles de uma forma rápida. Essa é a primeira história. Então os 3 pontos importantes onde eu parei aqui para falar para vocês, eles são track records, segurança da operação do investimento. E a terceiro é o objetivo de retomar a lucratividade do seu capital. Eu vou entrar em cada um deles para explicar um pouco melhor. Então vamos lá. O que é track record? Tá? Track record é o histórico que você tem. Heitor, você já tem comprado imóveis em leilão e tem feito boa lucratividade com relação a isso? Não, pessoal, não trouxe. Por isso que eu fiz o quê? Eu fiz uma joint venture, tá? Fiz uma parceria. Para quem não sabe, joint venture é um contrato de parceria aqui nos Estados Unidos. Então, eu trouxe uma empresa do ramo que tem mais de... Eles têm 58, até no final de 2019, 58 operações de compras e vendas. Tá? Então, tem lá, comprou por X, vendeu por Y, qual a lucratividade que teve, ou qual que a perda que teve, se ele perdeu em alguma operação. E eu vou mostrar isso para vocês aqui nessa apresentação. E essa é a pessoa que tem o segredo, tem o know-how, tem o knowledge de como se fazer isso, tá? De uma forma profissional e tentar desviar aí todos os desafios que a gente tem ao fazer negócios aqui nos Estados Unidos, tá? Como eu te falei, mercado aqui competitivo e profissional, então não é mercado para amador. Se você fala assim, então vamos entrar num negócio legal, eu vi aí, vamos lá junto, a gente investe, compra e vende e tal, mas não é assim que funciona. Tem uma curva de aprendizado nos Estados Unidos que eu corri ela na minha área e em cada área de negócio que você for fazer, você vai correr também. Não seja assim inocente, ingênuo e ache que, não, eu sou mais inteligente que os americanos, quem está fazendo um negócio aí, porque assim, se o cara está aqui fazendo um negócio há 5, 10, 15, 20, 30 anos, é difícil você chegar, sentar na janelinha e falar assim, pô, você é melhor que ele. Você pode conseguir, sim, você pode traçar muito mais, uma evolução muito mais rápido que ele, mas eu acredito, na verdade, aqui, que eles também repetem muito, track record, que é o histórico das pessoas em se fazer o dinheiro naquela área. Tá? A segurança da operação lastreada nos imóveis, por quê? Porque o fundo vai comprar esse imóvel, então esse imóvel vai ser dono do fundo, você sendo sócio desse fundo, você também tem a base do seu dinheiro lastreada nos imóveis, né? Então, pô, uma coisa que a gente sempre vai pensar hoje, durante o coronavírus, é o worst case cenário, né? Fala assim, pô, qual que eu vou perder meu dinheiro? Se eu vou colocar o dinheiro no fundo, o fundo vai comprar um imóvel, o imóvel vai explodir. Bom, se ele explodir, não tem problema, porque assim que a gente compra, tem o seguro, e o seguro vai pagar a gente até mais rápido e no valor maior do que o mercado. Então, essa seria uma opção boa. Mas a opção ruim, então, seria a gente comprar esse imóvel e não conseguir vender pelo preço que a gente mais que a gente provisionou, né, com a lucratividade, ou ter que carregar esse imóvel algum tempo até que ele seja vendido, ou mesmo trocar a estratégia, que é a estratégia número 2, que a gente tem uma timeline, assim, se o imóvel for colocado para venda, deu 3, 6 meses e a gente vê uma demanda muito pequena com relação a esse imóvel, a gente pode também investir um pouco para dar uma repaginada nele, uma pintura, ajustar alguns problemas que ele tiver, para assim conseguir melhorar o preço dele e vender de uma forma mais rápida. Tá? E a terceira, que é um ponto bem importante também, é retomar a lucratividade do seu capital. Então, assim, vamos falar de Brasil hoje, nessa oferta que é direcionada para investidores brasileiros.
Os juros do Brasil hoje menos de 3%, né? Então, assim, a poupança eu acho que é 2 e poucos por cento ao ano, sem contar a inflação. Então, se a gente colocar um target do fundo aqui de 20% ao ano, a gente está falando de 10 anos de poupança, tá? Então, pô, se você tem dinheiro em poupança, se você tem dinheiro parado no Brasil, para você que eu estou falando nesse sentido. Mas você também pode ter o dinheiro em ações, pode ter dinheiro em outras operações, né, de outros negócios ou outros imóveis também no Brasil, que é uma relação que eu acho até mais interessante que deixar o dinheiro parado. Mas a gente está falando em dolarizar o seu capital, né? E aí eu gostaria de falar para vocês aqui, abrir um parênteses para falar de algumas informações importantes sobre dolarizar o capital agora no dólar a 5 e poucos, né? 5 e poucos, quase bateu 6, reduziu um pouco de 5. Mas eu fui atrás de muita informação nos Estados Unidos aqui para entender um pouco mais sobre como que vai ser essa saída da crise dos Estados Unidos e tentar comparar e chegar mais ou menos numa linha de pensamento, né? Não sou financeiro, né? Não sou expert em previsão de valorização de câmbio, mas eu achei uma ideia que faz muito sentido. E essa ideia é o seguinte: o Trump ele não para de aprovar estímulos aqui para que a economia do Brasil, dos Estados Unidos não se recupere, tá? Então, o presidente dos Estados Unidos está muito focado nisso porque ele tem um interesse muito importante, que são as eleições no final do ano agora, tá? Então, basicamente, o que o pessoal tem falado, se a economia estiver muito ruim, ele tem as chances de perder essa reeleição, e se a economia estiver despontando ou melhorando, né, esse cenário muito ruim de 2020, ele vai ter a chance muito forte de reeleição. Então, o que o pessoal tem falado é que não vai deixar de fazer nada para que os Estados Unidos não sejam um dos primeiros países a sair dessa crise. O que significa isso hoje? Se os Estados Unidos é o primeiro país a sair da crise ou ter sinais de melhora de economia, com aporte de dinheiro, estímulos, né, os programas de relief que eles fazem aqui, que é os programas de ajuda para as empresas, desde pequeno, médio e grande negócio, a gente vai ter uma valorização, na minha opinião, do dólar com relação a qualquer outra moeda do mundo, né? Então, em vez do Brasil ter ido bem ou mal, eu acredito que se esse cenário se consolidar, o dólar se fortalece ainda mais. Então, quem tem capital em dólar, em comparação a qualquer outra moeda do mundo, ele vai ter uma valorização um pouco maior. E se a gente comparar isso com o cenário brasileiro hoje, que é a insegurança política e econômica que a gente está vivendo, né? Não preciso entender muitos detalhes aqui, mas quem é brasileiro acompanha um pouco do nosso noticiário, pode ver que são caminhos opostos. Estados Unidos tentando sair de uma crise e o Brasil cada vez entrando mais. Então, a chance desse dólar, né, que é uma coisa que eu vou fazer uma ressalva, que eu não quero que aconteça, a chance desse dólar valorizar cada vez mais em relação ao real é pior. Se isso não se concretizar e realmente o real se valorizar com relação ao dólar, legal, você tem seu dinheiro dolarizado, então é para isso que essa oportunidade para vocês, para investir em dólar e manter em dólar, tá? Então agora eu vou mostrar um pouco mais de prática para vocês, para sair um pouco da teoria, perfeito? Então deixa eu mostrar aqui Vocês estão vendo minha tela aí Agora estou no navegador aqui, vocês estão vendo minha tela, não? Sim. Show, valeu, pessoal. Então, é o seguinte. Vocês estão vendo minha tela, mas vocês estão vendo minha tela da apresentação, né? Deixa eu só corrigir isso aqui, que eu quero mostrar a tela Quero mostrar a tela do Safari agora. Perfeito. Aí, é isso aí. Valeu, assistente aqui. Agora tem um assistente forte aqui que está me ajudando. Então, vou mostrar para vocês. Isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o primeiro leilão que a gente vai tentar fazer parte, tá? Então, é um leilão no Orange County, que é uma cidade que vocês conhecem muito, que é lá em Orlando, tá? Esse leilão já tem data para coexistir. Ele vai ser dia 18 de junho, 18 mês que vem, tá? Às 10 horas da manhã. Então, eu estou te mostrando um pouco da prática do negócio dos leilões. Esses leilões não são aqueles leilões de banco que a gente ouve falar muito, que é o foreclosure. Esse aqui é o leilão que a gente fala de PTU. O cara deixa de pagar o imposto, quem recolhe PTU é a prefeitura, no condado, e aí esse imóvel vai para leilão por conta desse débito, tá? Então, aqui é uma lista. Esse primeiro leilão tem 30 imóveis, tá? Então, tem cada um aqui. Como qualquer outro leilão, tem o opening bid, que é a oferta inicial, que é o primeiro lance. E aí vocês vai dando lance e ele tem também aqui alguns valores e algumas informações. Então, vamos mostrar para aqui, pegar um imóvel aqui qualquer. Esse imóvel aqui, ó, lance inicial 6.970, né? Aqui ele fala
de um valor desse imóvel de 28 mil. Tem o endereço do imóvel em Orlando, tudo. Vamos clicar aqui, vamos entender um pouco mais desse imóvel, tá? Então, aqui algumas informações que a cidade traz para os interessados. Está abrindo aqui. Então, você tem aqui todas as informações, né, do imóvel, text, tudo, e nesse caso aqui tem até uma foto. Alguns nem trazem foto, então, pô, isso aqui, para quem não conhece, que é um mobile home. É uma casa meio que pré-montada que você coloca em cima de uma base, é a casa mais barata que tem aqui. Então, o que é importante destacar é isso aqui. Isso aqui é uma foto 2007, tá? Então, coisas que você precisa começar a entender aqui, que aí a gente vai falar agora do segredo da expertise do meu sócio parceiro para operar esse fundo aqui. Essa foto foi em 2007. A gente tem mais de 10 anos depois, né? 13 anos depois dessa foto, praticamente. Essa casa pode estar lá, essa casa pode ter sido destruída por um furacão, essa casa pode estar totalmente abandonada, caindo aos pedaços, furada, sem telhado, sem nada, ou essa casa pode ter sido construída uma casa nova. Então, assim, um dos segredos, na verdade, de se operar no leilão nos Estados Unidos aqui, é realmente você fazer uma excelente pesquisa, tá? Antes de você começar antes de você dar qualquer tipo de lance, ou seja, é uma due diligence que a gente faz aqui bem forte, para que você entenda qual é a condição do imóvel, se ele tem algum liability, alguma responsabilidade que ele possa perder valor na hora da venda, tá? E se ele tem alguma coisa que possa realmente comprometer a sua compra. Por exemplo, imóvel tombado, imóvel com terreno contaminado, sei lá, chega lá, o imóvel foi a casa onde viveu o primeiro navegante Cristóvão Colombo, pisou na casa em 1800 bola. Então, assim, o que eu estou te falando é o seguinte, essas são são os perigos de navegar no mar que você não conhece, tá? Por isso que a gente trouxe o parceiro que tem mais inteligência. Então, esse é o primeiro segredo que você precisa fazer. Fora isso, o que acontece? Antes de todo o leilão, se manda-se um portador até a cidade, ele visita todos os imóveis, ele tira a foto de todos os imóveis, ele conversa com os vizinhos que existirem para saber se o imóvel está ocupado ou não, tá? Que a gente dá preferência para imóveis não ocupados, mas às vezes o imóvel ocupado também é uma boa oportunidade, né? Porque às vezes a gente até revende o imóvel para a pessoa mesmo que está lá dentro dessa casa, eu explico um pouquinho mais tarde, tá? Mas essas são todas as análises que a gente precisa fazer, um checklist grande para você entender. Lembra quando eu falei da lista pública de imóveis aqui nos Estados Unidos? Então você vai ter na região todos os imóveis vendidos nos últimos 3 meses, porque a gente está falando de uma situação nova de coronavírus, certo? Se nos últimos 3 meses esse imóvel estiver numa região onde nunca foi vendido um imóvel lá nos últimos 3 meses, a gente vai comprar e a gente vai ser mais um a nunca mais vender, certo? Mas não é assim. O mercado está forte aqui, a gente vê que o mercado continua ainda mais imóveis de valor baixo. A gente está falando de um imóvel de lance inicial de 6.900, né? A gente vai ter que corroborar esse valor de valuation aqui de 28 mil que a cidade trouxe para a gente. Normalmente esses valores não podem ser levados ao pé da letra, tá? Até porque, se você ver aqui, ó, tem imóveis que eles lance inicial $1.600, eles falam que o valor vale $100. O que acontece com esse imóvel? Por que eles colocaram o valor de 100? Será que colocaram com informação mesmo sem tiver? Você vê, esse imóvel tem foto também. Teoricamente é uma casa, mesma foto de 2007. Mas você fala, pô, o imóvel vale $100? Não vale. Com relação à parte legal, pessoal, aqui é legal porque a lei te traz uma segurança jurídica legal. Quando o proprietário tem o direito de pagar o débito até o dia do leilão. Uma vez que esse imóvel vai para o leilão, é clear, né, que a gente chama clean, não tem problema. Se você arremata esse imóvel, assim, ele já te transfere o título no dia seguinte. Obviamente você arremata, faz o pagamento da diferença e aí a gente arremata, transfere o título no dia seguinte. Você já pode ir lá, chama o chaveiro, troca a chave. Se tiver gente dentro, você tem que fazer um procedimento administrativo lá, chamar o xerife. Em 3 dias a pessoa sai, por bem ou por mal, tá? Mas quando eu falei que às vezes até essa pessoa compra mesmo, porque pô, se o cara deve 10 mil, um exemplo de IPTU, tá? A gente arremata um negócio por 5 mil. A gente chega na pessoa e fala assim, ó, tá bom, você quer continuar morando aí? A gente, em vez de você pagar 10 mil, você me dá 5 mil agora, que elimina a nossa, recupera o nosso dinheiro já e parcela o cara em, sei lá, 30 vezes de 500. Faz uma matemática onde a gente tem uma lucratividade e faz um financiamento para ele com base de garantia no imóvel, que se ele não pagar, em 3 vezes a gente tira ele também. Então, assim, é muito mais fácil essa questão de como fala,
no Brasil mesmo, quando você tem despejo, né, aqui nos Estados Unidos. Então, aqui é muito mais fácil, muito mais claro e muito mais hábil, não precisa de processo judicial nem nada. Então, isso é mais simples aqui. Então, esses são os 30 imóveis que vão para leilão aqui nesse dia. Tem outras páginas aqui, outros imóveis. Então, você pode ver que tem imóveis muito mais caros aqui. Essa cidade de Winter Garden, uma cidade bem legal lá em Orlando. Fala que esse imóvel vale 192 mil, assim, 12 mil. Então, assim, aí que a gente vai fazer. Ó, você pode ver que é uma casinha bem mais legal, né, mais bonitinha. Essa é uma foto já de 2016. Então, pô, se esse imóvel realmente vale 192 mil com um essencial de 12, é de se pensar aí, entender a região, entender quanto que vende, né? Lembrando que a estratégia é vender rápido, então tem que comprar barato e colocar um spread em cima para que se coloque esse imóvel no mercado. Lembrando que assim, esses imóveis que estão em leilão, eles normalmente não estão no mercado para venda, né? Então, quando você compra ele, através do leilão, você põe no mercado e aí todo mundo pode ter acesso para recomprar esse imóvel por um valor melhor, tá? Então, eu mostrei um pouquinho da prática para vocês aqui de leilão. Perguntas eu sei que tem, segura aí que já já a gente vai chegar na hora certa. Eu vou mostrar para vocês agora outra janela. Então, deixa eu compartilhar outra janela com vocês aqui, que é um pouco mais sobre o fundo, tá? Então, assim, esse daqui é um documento, o primeiro documento que a gente faz o fundo de investimento, tá? Que eu chamo Term Sheet. Então, a gente preparou isso aqui, ele está em inglês, obviamente, porque a legislação aqui e a lei de securities nos Estados Unidos, ele faz com que a gente seja em inglês. Então, quando você faz um fundo de investimento, normalmente ele tem dois tipos de sócios, tá? Partners. Tem os limited partners, que são nada mais que os investidores, são vocês, e tem os general partners, que são a empresa que faz a gestão desse fundo, tá? Então, nesse caso, a empresa que vai fazer a gestão é a PMZ Auction One GP, que é a General Partner. Quem é sócio dessa empresa que vai fazer a gestão? A minha empresa e a empresa dos sócios que traz todo o know-how e experiência nesse caminho. Então, a gente vai se unir nessa empresa para fazer a gestão desse fundo. E a diferença que a gente bolou para que esse fundo número 1, tá? Você vê que o nome do fundo é a PMZ Auction Fund One. Tá? Por quê? Quando você faz um fundo, você vai buscar o quê? Vai buscar criar um histórico desse fundo. Depois que você tiver o desinvestimento, ter sucesso com esse fundo, você vai para o fundo número 2, 3, você vai subindo e vai aumentando o valor que você vai conquistando. Então, esse primeiro fundo, uma das coisas que a gente trouxe, ele não tem taxa de gestão, até porque o valor dele é pequeno, é um fundo que o máximo de captação é de 250 mil, e o mínimo era 50 mil, né? A gente já tem umas 2 semanas que a gente está conversando com alguns investidores. A gente tem 95 mil já subscritos interessados e a gente espera chegar no máximo possível até os 250 aí para conseguir operar legal. E como que a gente vai ganhar, Heitor? Vocês vão trabalhar de graça? Não, a gente não vai trabalhar de graça. A gente vai ganhar dividindo a lucratividade que a gente conseguir. Algumas perguntas vão surgir na sua cabeça agora, tá? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente tem Preferred Return of Investment, ou seja, a primeira ideia aqui é proteger o capital do investidor, tá? Através de compra de imóveis com segurança, né? Segurança de real estate, e o retorno prioritário do principal para vocês, tá? Então, ok, a gente fez os investimentos do fundo em 1 ano, o fundo era 200 mil, vendeu 250, primeiro retorna todo o investimento dos investidores e depois a gente faz o split, o 50-50, do lucratividade. 50% para os investidores, os outros 50% vai ficar para os general partners, que sou eu e a empresa que tem todo o know-how. Vamos trabalhar em conjunto para conseguir buscar essa lucratividade. Tá? Coisas importantes que vocês precisam saber. Tá? A gente colocou que o termo do fundo, o período do fundo, é de 1 a 3 anos. Tá? A gente tem a intenção de finalizar esse fundo em 1 ano. Tá? E a estratégia é pegar o valor investido e tentar fazer compra e venda a cada 6 meses, ou seja, rodar o dinheiro por 2 vezes até que a gente consiga fazer o desinvestimento. Tá? Por que a gente quer fazer 1 ano? Porque o nosso interesse com o primeiro fundo é criar histórico e depois criar um fundo 2 com valores de 1 milhão, 2 milhões de dólares de captação. Tá? E aí é um fundo maior, que vai exigir até um trabalho maior, uma equipe maior, mas esse é o objetivo. Obviamente é a lucratividade também para vocês e para a gente. Mas eu coloquei o fundo de 1 a 3 anos aqui, que é um fundo pequeno, que a gente fala, né? Pequeno não, fundo é pequeno, mas fundo rápido, né? Fundo short, porque normalmente os fundos têm prazo de 5, 7, 10 anos. Então, o fundo não tem nenhum fee de gestão, então, como você vê os fundos normais, quando você faz um investimento de fundo,
multimercado, seja qual ele for, se você pegar o prospecto do fundo, está lá 2% ao ano, 3%, 1%, sei lá, cada fundo tem o seu FII, esse não vai ter nenhum FII, tá? E o mínimo de investimento é de 5 mil por cada investidor, né, por cada empresa investidora, e o capital do fundo para começar era de 50 mil e a gente já conseguiu. Tá? Então eu queria mostrar um pouco para vocês aí sobre a questão prática do assunto, a questão um pouco da parte de documentacional para vocês. E vamos voltar um pouco aqui na apresentação. Deixa eu ver se vocês estão... Vou trocar a tela compartilhada aqui. Então, voltando aqui para a tela, tá? Tá. Qual que é o objetivo de lucratividade nosso do fundo? A gente colocou aqui de 20% a 40% por ano, tá? E isso também surgem várias perguntas. A primeira delas é, pô, 40% é agressivo. Sim, é agressivo porque o volume de capital envolvido é pequeno, tá? 250 mil, a gente acha que é um volume de capital agressivo, e também porque tem o histórico que eu vou mostrar para vocês aqui das operações que essa empresa já fez, tá? Então, vamos já entrar na questão do histórico da empresa, para vocês entenderem um pouco mais também aqui. Achei. Então, Cash Flow Investments. Essa é uma tabela de todas as operações que essa empresa já fez, né, desde 2013, estão há 6, 7 anos no mercado aí, até hoje. Então, são 58 operações já feitas. Então, a gente pega uma aqui, por exemplo, a empresa comprou esse imóvel aqui por $8.200, dia 5 de dezembro de 2016, e vendeu quase um ano depois, em novembro de 2017, por 9.500, tá? Ou seja, deu uma lucratividade aí de 1,35% ao mês, tá? E aí você pode ver, são outras operações. Ele comprou em março de 2017, pagou 6.100, vendeu por 9.500, tá? Vendeu em novembro de 2017 também. Tem operações que duraram mais tempo, né? Comprou em 2013, vendeu em 2014, comprou por 3.500, vendeu por 5.000. Tem operações que perderam também um pouco aqui. Deixa eu mostrar uma aqui que perdeu. Para vocês verem que o importante do track record não é você acertar sempre, é você ter um resultado positivo. Você vai errar, óbvio, não tem jeito. O negócio você erra e acerta. Mas se você pegar o histórico, você consegue ver que a empresa teve um histórico aqui que ele comprou por 44 mil, vendeu por 26 mil, perdeu quase 3% ao mês. Mas o importante é você também ter aqui é isso aqui, é a base final. Ele tem um retorno do investimento aqui de 98% de lucratividade por operação. Lembrando que por operação, mas tem 2 anos, 3 anos, é um grande prazo de tempo, né? Então você tem que entender que a grande maioria da operação aqui é entre um ano, a média eu acho que é 1 ano aqui de seguro, tá? Tem muita coisa que foi feita rapidamente, né? Comprou e vendeu mais rápido. Tem muita coisa que arrastou um pouquinho mais. Mas para vocês entenderem que, assim, se a gente dividir 98% por 2, é 50%, a gente baixou mais. Se der 20% de rentabilidade ao ano, seria, eu falei, 10 anos de renda fixa, aí já seria um fundo super bem sucedido. Mas a gente acha que é até viável a gente conseguir 30%, 40%. Depende muito do que vai vir para frente agora em termos de mercado. Mas se a gente conseguir pulverizar bastante as oportunidades, né? Se a gente tiver um fundo de 100 mil, pulverizar em 5, 10 imóveis, se tiver um 200 mil, tentar manter também 5 a 10 imóveis, mas com imóveis de valor um pouquinho mais agregado. Tá? O que a gente fez aqui, né, nossa due diligence com essa empresa? Eu selecionei 3 operações aleatórias, eles mandaram toda a documentação para o nosso data room, que é como se fosse um cloud, para quem não conhece, né, uma pasta, um arquivo. A gente validou as 3 operações, mas fica aberto aqui, qualquer investidor que for entrar, quiser só pedir a tabela, a gente manda, fala assim, eu quero a operação, primeira operação que o cara fez, eu quero selecionar a operação número X, a gente vai pegar essa operação, vamos mandar os documentos, que é a compra do imóvel através do leilão, o title da companhia, a venda, o valor de venda, todos os documentos certinho, para que a gente consiga ser transparente com todos aqui e tentar chegar a um bem comum, tá? Então, legal. Tem mais alguns slides para mostrar para vocês, para a gente entrar para as perguntas, ok? Ok, vamos lá. O que você precisa? Primeiro ponto interessante aqui, você precisa ser estrangeiro, tá? Essa é uma oportunidade para uma regulamentação da CVM aqui, da SEC, que é Reg S, ou seja, para estrangeiros, tá? Você pode até morar aqui, mas se você for residente, se você tiver green card, se você for americano,
você vai precisar entrar numa outra regulamentação e aí você fala com a nossa equipe, tem tudo uma carta de investidor acreditado que você vai precisar. Mas se não, você vai precisar só ser estrangeiro, ou seja, seu passaporte ou seu documento do Brasil mesmo, um comprovante de residência para comprovar que você é você mesmo. Você vai precisar ter uma empresa LLC aqui, tá? Esse fundo é só para empresas investirem, você não pode investir na sua pessoa física. Então, caso você não tenha uma empresa LLC, a nossa equipe pode te ajudar, você vai ter um custo de $950 para montar uma empresa, tem um endereço direitinho aqui. Essa empresa se abre rápido, aqui a gente está pronto para ajudar. E o mínimo de investimento é de $5.000. O que significa isso? A cota mínima do fundo para você é de $5.000, tá? Então você pode investir no fundo e se tornar indiretamente sócio, aí, dono do imóvel, indiretamente só porque a sua empresa vai ser sócio da empresa que detém o título do fundo, né? Então, teoricamente, é uma forma indireta, não direta, mas te dá toda a segurança de investir num fundo onde tem uma garantia imobiliária. Você pode comprar 1, 2, 3 cotas e a assinatura do contrato digital, você não precisa pegar o avião e vir para cá, até porque não pode, a gente consegue fazer tudo de forma remota, tá? Aí tem uma oportunidade aqui para investidores líderes. O que é investidores líderes? Para investidores que queiram investir mais de $50.000, a gente fez um diferencial aqui, tá? Que você vai participar de uma reunião comigo, né, e com o responsável da empresa, em uma reunião de estratégia pré-leilão. O que significa isso? Na reunião que a gente vai mapear daqueles 30 imóveis, por exemplo, de Orlando, a gente vai ter todas as informações, as fotos, tudo que a equipe já pesquisou em terra, né, conversou, entendeu, e a gente vai tomar as estratégias junto, então você vai poder dar nessa reunião, vai poder dar a sua opinião também, e a gente vai, então, identificar dos 30 imóveis que vão para aquele leilão ou para outros leilões, qual são os imóveis que a gente vai estar disponíveis para fazer lance e até que valor. Então, a estratégia é definida previamente. Se aquele imóvel que eu mostrei para vocês, que o lance de 6.900 e que teoricamente valia 28.000, a gente vai fazer uma nossa estratégia aqui baseada na nossa matemática, a gente vai dar lance até 15.000. Passou de 15.000 e $1, a gente abandona e vai para o próximo, tá? Então, isso é muito importante para não ter nada de emoção nesse jogo. Então, voltando aqui para o investidor líder, ele participa dessa reunião e também vai ter um aprendizado único e prático da operação, né? Ele vai participar de um grupo focado de mastermind, aí que a gente chama, é como se fosse uma mentoria, então ele vai ter ali onde tirar as dúvidas dele, vai aprender tudo, e sei lá, se amanhã depois ele quiser gostar e quiser constituir a empresa dele própria, ele quiser fazer isso aí, mas ele vai fazer isso com muito mais experiência, tendo passado por todas as dificuldades, os erros, os acertos, e quem sabe aí seguir o caminho dele. Então, essa é uma oportunidade para investidores líderes. Se tiver alguém que tiver interesse, pode falar comigo. A gente tem um cronograma, né, para participar do leilão dia 11 de junho, tá? Então, a gente tem que, para quem tem interesse em participar desse fundo de investimento, nessa primeira rodada, até dia 3 de junho, que é semana que vem, você tem prazo para um fechamento, tá? Que é os contratos digitais, tudo. A gente tem prazo de abertura da LLC da sua empresa, caso você não tenha. Então, a gente pode te ajudar. Até 12 de junho dá tempo de abrir a sua empresa. E até o dia 15 de junho você tem para remeter o capital. Tá? Parece um pouco curto prazo, mas é simples, porque a gente tem toda a equipe, toda a estratégia de como se fazer essa remessa, tudo do formato legal. Uma parte importante para você entender é que quando você abre uma empresa aqui, você começa a criar um histórico nos Estados Unidos, então cada um tem o seu plano. Às vezes você tem plano de vir para cá ou tentar andar com a sua família mais para o futuro, você já está fincando a sua bandeira em 2020 nos Estados Unidos. Então tem toda uma questão benéfica. A questão da remessa do capital também, a gente vai te ensinar, para quem não sabe, da forma de remandar capital sem pagar imposto adicional, né? Utilizando a isenção que você tem do governo de 50 mil por ano para mandar capital para cá, pagando o próximo do dólar comercial, 3 pontinhos acima, 3 centavos a mais do dólar comercial, fugida dos bancos grandes aí, ou das empresas que cobram um spread muito caro no dólar, né? O dólar já está caro, a gente não precisa pagar spread maior para a empresa intermediária. E dia 18 de junho, né, a gente tem que estar toda a empresa já cadastrada direitinho lá, a gente tem que pré-cadastrar para fazer na cidade, no condado, fazer um depósito no condado e ter ali um limite para você dar os lances nos imóveis que nos interessar, entendeu? Antes de abrir para as perguntas, eu vou deixar aqui para vocês anotarem o WhatsApp, para quem não tiver ainda, o WhatsApp do escritório,
Então, quando você for cadastrar o WhatsApp do escritório, se você tiver no Brasil, você tem que colocar +1, tá? Que é o código do país, 786-257-6748. Pode mandar por e-mail, a gente solicitar por e-mail também, ou qualquer outro motivo desse. Então, agora é a hora das perguntas. Se vocês puderem mandar as perguntas pelo chat aí, eu acho que vai ser legal. Ou, deixa eu dar um stop aqui. Vamos lá, já tem pergunta aqui na tela. Rodrigo Botani, com referência à segurança lastreada nos imóveis. Vamos lá. Qual o limite do seguro no caso de default da operação? Então vamos lá, vou um por um, tá, Rodrigo? E aí, se não ficar claro, você vai me respondendo. No caso o seguro que eu comentei aqui é o seguro da casa. Assim que a gente compra a casa, a gente vai ter, a primeira ação que a gente faz é contratar um seguro nela por efeitos de assim, se pegar fogo, se passa um furacão, se qualquer coisa que acontecer na casa, a gente está segurado. Então, o limite desse seguro, no caso de default, da operação que a gente está falando, se é isso que eu entendi, vai depender do valor da casa, do valor do imóvel. Entendeu? Normalmente, seguros são seguros baratos, até porque a chance de pegar fogo numa casa ou passar um furacão é um pouco mais remota, existe aqui na Flórida, mas um pouco mais remota, mas foi isso que eu entendi, seria essa a resposta. Eu vou continuar respondendo, se eu não entendi, você pode reperguntar aí com outras palavras. Qual a localização e tipos de imóveis, residenciais e comerciais? Os imóveis podem ser comerciais, residenciais, terrenos, apartamentos, assim, depende do que vai ter na pesquisa, entendeu? Normalmente são terrenos, porque os valores que a gente está tentando buscar são imóveis mais baratos, né? Ou casas, mobile homes, aquela lá, ou aquela que você viu também, que eu mostrei de Winter Garden, mas são mais operacionais. A localização desse primeiro leilão é em Orlando, mas isso é muito importante, a gente pode participar em leilões em qualquer condado dos Estados Unidos, a empresa tem um foco maior aqui no estado da Flórida e no estado do Texas, tá? Grande parte das operações que ela fez foi aqui na Flórida e no Texas. Então, a gente vai deixar, obviamente, focado nisso. Se alguém já pediram para mim aqui durante a semana, eu tenho aqui um grupo de investimento, eu tenho um grupo de amigos, a gente quer arrematar imóveis numa cidade específica, tudo, a gente pode mandar a solicitação, a gente faz uma reunião específica, a gente pode até montar um fundo específico para você, obviamente, você vai ter que colocar no mínimo $100 mil aí de capital para a gente fazer sentido isso daí, tá? Mas o ideal é focar em imóveis em condados aqui na Flórida e no Texas. Critérios de elegibilidade para a seleção dos imóveis. Metro quadrado por pendências ambientais, ações judiciais. Normalmente, Rodrigo, aqui, como eu falei, é uma coisa bem mais clean, tá? Assim, se tiver ações judiciais, por lei é obrigatório ter que estar constando lá alguma coisa, né? Vai estar constando lá as penhoras do imóvel, e aí vai ter as preferências. Então, se tiver, por um acaso, uma penhora de uma ação judicial, ele vai receber o valor que a gente vai arrematar o imóvel, vai dividir com a prefeitura, se sobrar lá, tem uma regra para isso, como tem no Brasil também. Mas quando a gente arremata no leilão, a gente não tem mais nada a ver com as pendências judiciais nesse sentido, tá? Critério de elegibilidade para os imóveis, critério onde faça sentido a nossa pesquisa. Então, metro quadrado, obviamente, o nosso critério inicial vai ser em termos de valor e de pesquisa dos comparáveis, que a gente chama aqui, ou seja, dos imóveis que já foram vendidos nos últimos tempos naquela região, né, e pelo preço do metro quadrado. Então, se fizer sentido o lance de até 15 mil, para que a gente tenha e vender esse imóvel por 25 mil, exemplo, a gente vai arrematar até 15 mil e esse imóvel vai ser listado a 25 mil e aí, conforme passar o tempo, a gente vai achatando a nossa margem para que a gente consiga vender. O importante é sair do investimento, porque se a gente carregar esse imóvel por muito tempo, não vai fazer sentido para o fundo, tá? Então, a gente tem uma linha e vamos reduzindo isso daí. Mas excelente pergunta. O fundo faz dos dias desses? Sim, assim, a empresa que faz a gestão, que é a empresa Joint Venture, você vai ter ciência da empresa de todos os dados dela e acesso aos documentos assim que você faz a assinatura do contrato. Faz a due diligence prévia antes de a gente entrar. Então, tem uma tabela de todos os imóveis que vão ser listados no leilão e vão ter lá, cada imóvel daquele vai ter foto atualizada do imóvel, a pesquisa do mercado do imóvel, a pesquisa de vizinhos, de conversas ali em região para entender o que está naquele imóvel, se aquele imóvel está lá há muito tempo abandonado, se a família saiu de lá faz um mês, ou se tem
alguém morando lá dentro, ou se não tem ninguém morando lá dentro, sei lá, o cara morreu lá dentro e ninguém tirou ele de lá. Então a gente vai fazer uma pesquisa dessa, e a due diligence é também legal, né, que é feita, e técnica em relação a imóveis. 2, há limite de imóveis no fundo? Não há limite de imóveis no fundo, obviamente que o fundo tem um valor para investimento, assim que a gente faz o fechamento da captação, a gente vai fazer uma estratégia de pulverização para não ficar concentrados de fundo ter 200 mil, comprar 2 imóveis de 100 pau e 2 imóveis estão muito concentrados e a gente não consegue liquidez. O ideal é a gente ter uma regra de 5 a 10 imóveis, então para que esse primeiro fundo a gente consiga comprar e vender e tentar fazer a saída dentro de um ano. Qual a empresa que selecionará os imóveis e liderará os lances e vendas? Então, a empresa é a empresa que eu fiz a joint venture. Já vou dar os closes da empresa seguinte, assinar os contratos, mas é uma empresa que tem todo aquele track record que eu mostrei para vocês, e a seleção dos imóveis é feita por com as informações da due diligence, mas uma reunião de estratégia pré-leilão, e que os investidores eles podem participar também, e aí a gente vai dando os lances até o limite. A gente briga até o limite que a gente setou prévio, depois a gente abandona. Qual é o custo de uma empresa LLC por ano? Perfeito. Então, você abrir uma empresa LLC aqui, você vai gastar $950 no primeiro ano, e depois disso você tem um custo de $289 para renovar, tá? Se você não tiver nenhum movimento nela, se pouco movimento nela, o contador vai te cobrar aí mais uns $150 para declarar imposto de renda. E é importante você declarar imposto de renda também, porque você começa a criar histórico aqui nos Estados Unidos. Então, $289 para renovação da companhia, que é uma obrigação com a ajuda comercial daqui, mais uns $150, $200, e talvez para renovar, para declarar imposto de renda com o contador. Tá? É basicamente isso. O que são os after cost closing que está na planilha? O que acontece se não venderam algum dos imóveis arrematados? Então, assim, after closing costs são os custos da estratégia. Por exemplo, a gente comprou aquele imóvel, a gente colocou ele para vender, não está tendo procura, ninguém está querendo fazer showing do imóvel, que é nada mais que você ir lá para ver o imóvel. Então a gente tomou a estratégia de vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pintada no imóvel, vamos arrumar alguma coisa que esteja muito ruim no imóvel. Então é o dinheiro que vai do fundo para fazer essa coisa. Então são os after costs. After closing, né? Closing é quando você compra. Assim que você faz o arremate e assina e passa o título, é o closing da propriedade. Então, todos os custos após o closing são custos after closing que podem existir, mas tem o objetivo de viabilizar a venda. Se você não conseguir vender algum dos imóveis arrematados, é igual um fundo de investimento. Todo fundo de investimento tem o investimento e o desinvestimento. Então, a partir do momento que você não consegue vender o imóvel, vamos supor que a gente compra 10 imóveis, tá? A gente está tentando fazer o desvio em um ano. 9 imóveis já foram comprados e vendidos, a gente já tem uma lucratividade, tem um imóvel que não vende. Então, a gente vai baixando o preço até ele vender, entendeu? Desde que ele não machuque a lucratividade dos outros, mas que a gente tentar sempre vender o preço a mais que a gente comprou, tá? Aqui, o imóvel tem que ter preço. Se, por acaso, o imóvel ficar sem vender, a gente vai baixar o preço até ele vender, entendeu? Ele tem que ser vendido para a gente fazer o desinvestimento. Nem que assim ele tenha que dar logo para alguém, mas isso nunca aconteceu antes. Posso tomar um investimento para o Brasil depois de receber o lucro do fundo? Pode. Excelente pergunta. Então, se você reinveste nos Estados Unidos, manda o dinheiro de forma regular, casa de câmbio, com base nas leis do Banco Central do Brasil, vamos supor que eu mando 10 mil, 2 cotas. Quando eu receber o dinheiro no desinvestimento, vamos supor que eu recebo 15 mil. Então, 10 mil investidos mais 5 mil de lucro. Até 10 mil eu posso retomar esse dinheiro, devolver esse dinheiro para o Brasil, sem pagar nenhum imposto, tá? E os 5 mil de lucro, aí você vai ter imposto de ganho de capital se você retornar esses 5 mil de volta para o Brasil. Até 10 mil, devolve sem nenhuma isenção, porque você está fazendo nada mais que disponibilidade do dinheiro. Acima disso, você vai pagar ganho de capital. Isso é importante também falar, uma coisa inteligente, que tem na lei do Brasil também. Quando você investe no imóvel e você vende, ele tem ganho de capital, no Brasil tem até 6 meses para revender esse imóvel, certo? Sem pagar o ganho de capital. Desculpa, para reinvestir esse dinheiro do imóvel em outro imóvel para não pagar o ganho de capital. E essa lei também existe nos Estados Unidos, só que o prazo não é de 6 meses. Você pode reinvestir em 90 dias para não pagar o ganho de capital
tá? E em outro imóvel, obviamente, em outro fundo imobiliário, alguma coisa assim. Você pode utilizar dessa mesma técnica. Não para de entrar pergunta aqui, estão fazendo trabalhar bastante. É isso aí, vamos lá. Esse investimento facilita a obtenção do visto? Esse investimento, pelos valores que a gente está tratando, não vai facilitar a obtenção de visto nenhum, tá? Mas ele vai começar a te dar um histórico. Vamos dar um exemplo. O visto E2. O visto E2 é um visto para cidadania italiana, espanhola. A cidadania europeia não entra portuguesa nem entra brasileira, mas quem tem uma segunda cidadania pode fazer um investimento nos Estados Unidos e conseguir um visto de 5 anos aqui. Então, se você cria sua empresa de investimentos e remete esse capital para essa empresa, né, você vai ter, se eu não me engano, os advogados falam que esse visto 2 é de 100 a 150 mil mais ou menos de investimento que você precisa fazer, dólares, né, para ter esse visto 2. Então, você pode usar essa empresa de investimentos para adquirir o visto 2. Então, assim, não é um investimento de visto, mas ele pode te auxiliar em alguns tipos de visto. Vale a pena você conversar com a gente aqui ou com o seu advogado para entender um pouco mais. Mas o bom é que você começa a criar um histórico aqui nos Estados Unidos com uma empresa de investimento, depois essa empresa pode se tornar algum tipo de visto nesse sentido. Yolanda, boa noite. A LLC tem que ser relativa a investimento ou qualquer LLC pode entrar nesse fundo? Yolanda, qualquer LLC pode entrar, tá? A gente só sugere, se você já tem uma LLC aqui, né, que você tenha LLCs separadas para não conflitar, que a gente chama aqui de não contaminar. Como a LLC nos Estados Unidos já tem uma proteção, não existe aqui o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, dívidas da sua LLC, raramente, tem 2 exceções na lei só, nem vale a pena citar aqui, mas raramente vão afetar a sua pessoa física, então existe a proteção mesmo. A gente sugere que você abra LLCs específicas para cada tipo de ativo. Então, vamos supor que tem uma LLC que roda, que tem um café rodando, um negócio. Então, a gente sugere que seu ativo não se comunique com ela. Vamos supor que sua LLC tem um imóvel já nela aqui, entendeu? Assim, então, eu sugiro que você abra outro também para ter ativos de investimento. Mas se você já tiver uma LLC de investimento, uma LLC que você não está utilizando, não tem operação nela, você pode utilizar ela. Não precisa abrir outra, porque não teria sentido. A Rosângela perguntou aqui, somente agora entrei no chat, trata-se de um grupo que se une para arrematar imóveis com pós-venda e divisão de lucro. Perfeito, perfeito, Rosângela, é isso aí mesmo. Depois, se você não acompanhou desde o começo, a equipe pode te mandar um replay aqui do webinar, é só pedir, mas basicamente é isso mesmo, é um grupo, né, um clube de investidores que está se reunindo para utilizar o dinheiro dos investidores e splitar aqui a lucratividade. Caso não ocorra a venda, é possível a locação do imóvel? Boa pergunta, Marcos. Sim, é possível a locação do imóvel. É uma das estratégias que já foram feitas por essa empresa. Hoje eles não utilizam mais, eles estão falando que o mercado está muito aquecido para imóveis de baixo valor, né? Esses valores aí, sei lá, até 50 mil, 100 mil, sei lá. Então, o ideal mesmo é vender, mas é uma ideia. Pô, começou a baixar o preço, não vendeu pelo preço que a gente pagou, a gente pode abrir o imóvel para alocar também, e obviamente todos os investidores vão ficar ali recebendo os proventos disso, né? Aí a gente desinveste, faz algum tipo de ajuste nos investimentos e loca, ou pode locar e melhor ainda, loca o imóvel, vende o imóvel para locação, depois é mais fácil de vender ainda. Rosângela, me tornaria sócia de alguma empresa para isso? Sim, você precisa tornar sócia da sua própria empresa LLC, e a sua empresa LLC vai ter participação societária no fundo de investimento. Rosângela. Legal, Rosângela, vamos te enviar mesmo. Expectativa de retorno, Marcos Guedes. Marcos, a expectativa de retorno, a gente está buscando aí o target do fundo, né, de 20 a 40% anualizado, tá? Lembrando, antes de alguém brigar comigo, no valor máximo é 250 mil dólares, então a gente entende que é possível chegar nesses valores, nesses retornos, por conta do baixo valor de capital. Tá? Só para alguém esclarecer mais uma vez o que eu estou falando, se a gente abre um fundo 2 de 2 milhões de dólares, realmente já fica muito mais difícil você fazer 40%, a gente reduziria no máximo 20% e por aí vai. Quanto maior o volume de capital você precisa girar nos Estados Unidos, mais difícil de fazer rentabilidade, entendeu? Assim, mais um fundo de 250 mil dólares, pelo track record da empresa que ela já tem passado, que a gente analisou, é possível essa expectativa do retorno do seu investimento, tá? Lembre-se que com garantia ainda mais.
Rosângela, boa pergunta. Como eu fiz a prestação de contas desse investimento? Então, vamos lá. Toda vez que a gente faz, aqui é tudo transparente, né? Então, vai ter toda a transparência das pessoas que participarem serem sócios da empresa, e assim que todos os gastos atinentes à conta bancária aqui, que a contabilidade basicamente é justamente o que você tem na conta bancária do banco, redundância, né? Mas a conta bancária do seu banco, o extrato lá, cada linha que sai tem que ser identificada, então a contabilidade é justamente isso. Então você vai ter a transparência de ter explicado todos os valores que foram gastos com os imóveis, os valores que foram pagos de taxas e os valores que foram recebidos também no caso das vendas, tá? Então, normalmente a gente faz uma prestação trimestral, que é o reporte trimestral. Se você for investidor líder, você vai ter essas informações antes, você vai participar do grupo privado, tá? Rosângela, a escolha dos imóveis vai ser feita pela equipe de gestora aqui, e se você for investidora líder, né, acima de $50 mil de investimento, você pode participar das reuniões pré-leilão para tomar as decisões de que imóvel a gente vai participar efetivamente, né? Quando a gente vai com um leilão de 30 imóveis, a gente vai selecionar, sei lá, 5, 6 imóveis que a gente identifica que são boas oportunidades e limitar o valor do lance para que a gente consiga arrematar até aquele valor do lance. É isso aí, pessoal. Ó, vamos ver se tem mais. Os leilões são todos online. Rosângela, de novo, os leilões são todos online, mas só as empresas cadastradas podem ter acesso em tempo real. Se você for investidor líder, você vai estar no webinar ao vivo e a gente tem a tela compartilhada, então você vai participar ali da emoção de dar lance, ganhar ou perder os lances. Perfeito? Deixa eu ver agora se eu tenho mais alguma tipo de pergunta. Eu acho que não. Pessoal, a gente tem falta 3 minutos para dar 1 hora de webinar. Eu realmente queria limitar isso numa hora, não quero tomar mais do que 1 hora do domingo de vocês. Vou dar tempo de mais uma pergunta aqui antes de vocês de finalizar e mandar um excelente final de domingo para vocês. Rosângela, de novo, no último ano, qual foi a rentabilidade anual para quem aplicou $100 mil? Rosângela, eu mostrei aqui uma tabela, posso até compartilhar com você, se você pedir para a nossa equipe. A empresa que tem todo o know-how, que é a nossa parceira, que vai ajudar a gerir a parte operacional dos leilões, teve 98% aí de rentabilidade historicamente, né? Isso não é analisado 98%, é historicamente deles, tá? Mas se você for fazer uma média lá, vai dar uma rentabilidade dentro da média do que a gente falou. E me mandaram uma mensagem que investimento passado não garante investimento futuro. Eu também concordo, não tem problema nenhum, até porque a gente está em um novo cenário, mas tendo em vista tudo que a gente conversou hoje, tudo que a gente passou, eu acho que esse é um tipo de investimento que você pode valorizar o patrimônio, ter uma segurança legal. Então, se em pior caso, carrega o imóvel por mais tempo para buscar uma saída. E são imóveis de primeira linha, imóveis baratos, tá? Então, eu acredito que de tudo que a gente chegou no nosso escritório de negócios para a gente criar oportunidade para os investidores brasileiros em dólar, esse foi um bem legal. Então, eu tenho até pessoas que já, que está aqui o Patrick, que também já pegou algumas cotas com a gente aqui. Patrick, obrigado por participar também. Show de bola. Pessoal, obrigado aí pela participação. Mais uma vez agradeço. Que Deus esteja com vocês, abençoando vocês, as famílias, todo mundo esteja seguro também nessa pandemia mundial. Quem está aqui em Miami, tomar cuidado aí, que ontem foi complicado as manifestações com relação ao Black Lives Matter aí, com relação ao protesto da morte do George Floyd lá. Mas eu acho que todo mundo tem que ficar bem seguro e muito obrigado. Terminando por aqui. Valeu, pessoal. Show de bola. Valeu, obrigado, valeu.